Venha brilhantar essa sala. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que essa noite seja incrível, agradável, próspera e emocional, né? Então, antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero pedir para vocês que peguem caneta e peguem papel, porque assim, olha, modéstia à parte, Sibeli, eu me doei. Eu me doei hoje nessa aula, né? Preparei um conteúdo aqui muito legal com a ajuda da Juliana. Então, queria também pedir uma salva de palmas para a nossa Dr. Juliana, que me emprestou ali um apoio de apresentação e eu só fui colocando ali as informações. Então, eu sempre gosto de falar, na verdade, dos óleos essenciais, mas gosto de falar principalmente das emoções. Eu falo de tudo, né? Mas da doença, eu não gosto muito de falar de doença. Eu não gosto muito de falar de tratamento para questões físicas. Falo. Mas eu prefiro falar das emoções, porque eu acredito que tudo começa nas nossas emoções, né? Então, como a gente tem vários óleos essenciais e a psicoaromaterapia é a parte onde a gente vê a vibração dos óleos essenciais, o conceito emocional trabalhado diretamente nas nossas emoções, eu aproveitei que a gente está na Black Friday, então a gente tem alguns óleos essenciais pouco falados aqui, né? E eu queria destrinchar um pouco mais toda a psicoaromaterapia deles, a parte emocional e como que a gente pode apoiá-los no nosso dia a dia, nas nossas emoções e fazer uma ancoragem quando diz respeito às questões ali do dia a dia, principalmente nesse campo emocional, vibracional, para que a gente possa ter mais resultados e indicar de forma muito assertiva. Então a gente vai falar aqui de alguns, né? E depois eu vou dar um spoiler de alguns outros óleos essenciais. Eu não coloquei muitos para que essa apresentação ela não ficasse muito longa, para que a gente pudesse ter tempo aqui, né, bacana para depois tirar alguma dúvida que vocês possam ter e ser algo bem dinâmico, bem didático. Então, estou juntamente com a Cibele aqui, se vou compartilhar minha tela, mas fica à vontade para poder dar os seus pitacos e agregar aqui demais comigo. E, pessoal, eu vou pedir para, neste momento, se você tiver com o teu óleo essencial aí próximo, né, pega aquele óleo, né, que vai te ajudar ou a focar aqui, se você tiver um pouco disperso, né, ou um óleo para te acalmar se você estiver ansioso, né, um óleo para aterrar se você tiver com os pensamentos muito atribulados e fora desse momento. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo na vida de todo mundo, inclusive na minha também, tá? Tô com um monte de demanda, só que eu escolho, né? Eu sou focado e eu escolho estar nesse momento focado para aprender mais, né, sobre como os óleos essenciais podem te ajudar aí em tantas condições que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, licença para poder compartilhar a nossa apresentação aqui com vocês. Então, hoje a gente vai falar de emoções, óleos essenciais e psicoaromaterapia, né? E eu amei essa imagem, por quê? Porque é justamente ali no nosso córtex pré-frontal, na amígdala, hipotálamo, né? Quando a gente recebe, né, as moléculas do óleo essencial lá no nosso sistema límbico, esse óleo ele consegue fazer um caminho, né, por vários neurotransmissores para que a gente possa ter nessa complexidade que são os aromas em relação às nossas emoções. Então, muito bem-vindos aqui nessa apresentação de hoje. Primeiro, eu queria deixar para quem ainda não conhece o que é a psicoaromaterapia, deixar bem esclarecido aqui para vocês que é um ramo dentro da aromaterapia, né, onde a gente fala principalmente dos padrões mentais, emoções, comportamentos, que é algo que a Cibele, inclusive, como psicóloga, trabalha muito com os pacientes dela, mas a psicoaromaterapia, ela é capaz de reprogramar os padrões inconscientes, por isso que a gente fala em jornadas terapêuticas. Júnior, o que que é uma jornada terapêutica? É quando você escolhe, por exemplo, um dos óleos que a gente vai falar aqui nessa noite, e você vai fazer ali uma espécie de um ritual. Como que seria esse ritual? Pelo menos 7 dias. Incluir esse óleo essencial pelo menos 7 dias na tua rotina para que você consiga ver a diferença do teu estado antes e do teu estado depois. Outra coisa, dissolver as tensões emocionais, né? Na verdade, como tudo começa no campo emocional, às vezes aquela pessoa tensa, rígida, que está com muita dor nos ombros, nos trapézios, nas costas,
Isso é proveniente das emoções que estão ali rígidas, enraizadas, ancoradas, não no bom sentido, né? Mas ancoradas de uma forma que te puxa para baixo. Auxiliar na mudança do mindset, da mentalidade, né? Então, esses óleos essenciais, eles conseguem fazer uma espécie de filtro, ou como se fosse amolecer aquela mentalidade rígida, aquela mentalidade fixa, aquela mentalidade que está paralisada. Ajuda também a despertar novas respostas internas, faz com que a gente flexibilize os nossos sentimentos, como raiva, amargura, rancor, ódio, tristeza e tantos outros sentimentos que rodeiam aí o ser humano, e também vai favorecer clareza, estado de presença, que é quando você está firme, conectado no aqui e agora, e o autocontrole, para a gente não gastar nosso réu primário, né, minha gente? Então vamos entrar aí um pouco mais nessa psique da mente humana, onde a gente tem um resultado maravilhoso. Então vamos lá. Primeira coisa que é muito legal de entender, né, que como que a gente pode trabalhar aqui os conceitos da psicoaromaterapia. A primeira via que a gente tem é a via olfativa, né? Então, na via olfativa, o aroma ele chega pelo nariz e segue direto para o sistema límbico, a região responsável pelas emoções, pelas memórias, instintos e comportamento. Então, sim, a gente pode modular. O que é modular? A gente pode mudar as nossas emoções através desse óleo essencial. A gente pode resgatar memórias do passado e não é estranho você ver, por exemplo, alguém inalando um óleo essencial e trazendo, né, lembranças do passado, coisas que viveu, situações, né, adversas que estavam ali enraizadas, mesmo que a pessoa ela não lembre, mas todos nós temos traumas. Todos nós temos traumas da infância, da adolescência, da vida adulta, e muitas vezes, por conta do nosso sistema, né, cerebral ser tão maravilhoso e querer nos proteger, a gente muitas vezes acaba, né, colocando um véu, né, a gente acaba mascarando algumas coisas, até o fato de não lembrar daquilo. Segundo ponto, frequência e assinatura energética do óleo, né? Então, nesse ponto, a gente vai trabalhar com os grupos. Por exemplo, os óleos que são resinas, por exemplo, copaíba, frankincense, que são óleos que são extraídos de resinas, eles vão ajudar na cura profunda e na estabilização. Já os óleos que são extraídos de madeira, como cedro, como black spruce, né, e alguns outros óleos essenciais, eles vão ajudar no aterramento, força e estado de presença, né, para quando você chegar chegando, entendeu? Para você estar ali e não passar despercebido, que é um negócio assim maroto. Né? Os cítricos, eles vão ajudar na alegria, na abertura, na expansão emocional. E as especiarias, né, cravo, canela, né, vários óleos que são destilados aí através das especiarias, eles vão ajudar muito na motivação, na clareza e no impulso de ação, né, como é um caso de gengibre também, que é um ótimo óleo para trazer esse impulso para você ir lá e fazer o que a gente precisa fazer. E o terceiro ponto, aqui a gente vai falar da conexão simbólica entre planta e também a emoção, né? E a forma como a planta cresce, o clima que ela suporta, tudo isso. Por exemplo, se a gente for pegar um exemplo de uma planta, que é que eu estou inclusive com ele aqui, que eu adoro, é o pinheiro siberiano, Siberian Fir. Ele é extraído de uma árvore que cresce numa região muito fria, né? Então suporta, né, o frio, e é uma planta com muita flexibilidade. Então ela suporta ventos a ponto da planta, ó, digamos que a planta está aqui, ela consegue envergar para os dois lados e não quebra. Então, a gente também tem as características de como a planta ela se sustenta ali, qual que é o clima, qual que é o solo, quais são as questões adversas que ela passa. Isso também representa na psicoaromaterapia o quanto que isso vai influenciar no estado emocional que o óleo vai trazer para a gente. Então, eu já quero começar com um bem poderoso, porque assim, aqui a gente já começa com um dos tops. Eu quero falar primeiro do mirra, né? O mirra que é o óleo da maternidade interna e da cura da alma.
né? Dois óleos que vão trabalhar bastante a cura da alma é o frankincense e é o mirra, né? Então são óleos que têm várias passagens na Bíblia. Então não quero entrar, obviamente, aqui em nada de questão religiosa, mas a Bíblia é a Bíblia, né? Então a Bíblia a gente pode citar, né? Inclusive passagens onde é falado do óleo essencial de mirra. E todo óleo, gente, quando a gente fala de psicoaromaterapia, ele tem um arquétipo, né? E no caso do arquétipo emocional do mirra, ele vai proporcionar acolhimento, proteção, presença e trabalhar principalmente a presença espiritual, que é quando o espírito não está vagando por aí, ele está com você mesmo. Ele não foi dar um rolê por aí e esquecer o teu corpo parado, né? Então a gente utiliza o óleo essencial de mirra para curar feridas emocionais profundas. Não é à toa que, para a parte da ferida, ferida de pele mesmo, a ferida de quando a gente machuca, ele é excelente. Ele é um óleo que estanca sangramento na hora. Então, por que que vocês acham que foi um dos óleos que foi ofertado a Jesus? Já dizem aí o povo, os estudiosos, que, na verdade, esse óleo, quando foi apresentado pelos reis magos ali, não foi para Jesus diretamente, né? Foi para Maria. Por quê? Porque como que vai estancar o sangramento de uma mulher que dá à luz numa situação tão, né, tão precária como aquela? É porque ele ajuda no estancamento do sangue. Então, se você tiver um corte e você aplicar o mirra naquela região, ele para de sangrar quase que imediatamente. É poderoso demais esse óleo. E ele vai fazer a mesma coisa de cura das feridas, aquelas feridas internas de traição, de mágoa, de angústia, de abandono, né? O que que te causou uma ferida? Então, o mirra ele trabalha profundamente nessas questões. Restaura a sensação de pertencimento, quando a gente se sente deslocado. Você pertenceu a algo, a uma igreja, a uma comunidade, a uma família. De repente, o teu lar está despedaçado, está desestruturado. Às vezes, é aquela sensação de ninho vazio, porque os filhos saíram de casa, já casaram, foram ter sua vida, né? Então, é um ótimo, né, óleo também para trabalhar nessa sensação de pertencimento, de volta a algo novo. Trabalha, como eu falei, abandono, rejeição, falta de conexão, tanto a falta de conexão espiritual, quanto a falta de conexão com o eu sou, né? Que é a falta de conexão com você mesmo. Ele traz, né? Desculpa aqui o erro, né, desse slide aqui, foi a pressa, tá? Mas traz segurança interna para quando a gente precisa tomar decisões na nossa vida, né? Que a gente fica naquele impasse, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu vou, será que eu não vou? Né? Então ele te ajuda a trazer essa segurança, a segurança de quem vai lá, faz e mesmo que dê errado, banca o erro, né? Então isso é segurança interna e acalma a alma quando há inquietação. Quando a gente está inquieto da nossa mente, quando a gente se sente até perturbado, né? As perturbações espirituais também. Ai, mas eu não acredito nisso. Então tá, vai lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Pensa, imagina só se não tem. Tem sim, muita perturbação espiritual, né? E uma frase aqui de muito apoio com óleo de mirra é que mirra devolve à alma a sensação de ser cuidado, né? A sensação de ser cuidada. É como se você estivesse no colo de alguém, amparado, onde essa pessoa cuida de você. E como eu falei, né, queria até trazer algumas citações. Ah, é verdade que está lá na Bíblia? Então me diz, me cita aí aonde está na Bíblia. A gente já começa com o uso espiritual da mirra, lá em Êxodo 23. Lá em Êxodo. Então, minha filha, já começa um negócio muito bem ali. Tem uma passagem aonde é falado da mirra no como um dos óleos sagrados para a unção, né? Então, ele era lá na época do Êxodo, ele era muito utilizado para fazer unção, né? Ele foi muito presente também em rituais funerários, né? Como ele é considerado um óleo que conserva o corpo, né? Conserva ali o, o cadáver, né? O corpo mesmo, né? Por isso que ele é excelente para rejuvenescimento, para a gente passar e fazer um blend, um sérum para a pele. Ele está presente lá em rituais, em João 19:39. E ele também
foi uma oferta ali junto com ouro e frankincense em Mateus 2:11. E também está lá no livro de Esther, ele aparece como um processo de purificação das mulheres em Esther 2:12, né? Então tem várias passagens. Ele é amplamente citado na Bíblia. Então, nosso óleo maravilhoso de mirra, que você pode, inclusive, utilizar para ficar mais jovem, né? Ele dá até um puxãozinho, assim, na hora que a gente passa na pele. Cleópatra usava também no ritual de beleza dela. O próximo Ju, óleo, Ju, só uma coisinha, vamos esticar deixa eu tudo, né? voltar. É, você falou, nossa, divinamente, sobre o Mirra de acolher feridas emocionais profundas, né, de trabalhar esse vazio, esse abandono, essa rejeição. Mas a Mirra era conhecida, é conhecida como óleo da mãe interior. Ela cura raízes bem profundas mesmo e fortalece a identidade. Então, quando você deu todas essas passagens, tem tudo a ver porque traz essa sensação de sacralidade, sabe? De você se ligar, independente de religião, como você falou, né? Ao sagrado, né? À espiritualidade. Então, é o pertencimento de que eu não estou aqui sozinho, entendeu? É só Perfeito, isso. maravilhoso. E esse é um óleo que também está com desconto super especial da semana Black Friday. Então você pode aproveitar para poder adquirir o teu mirra. O próximo óleo que a gente vai falar é o Black Spruce, que é um dos meus óleos preferidos. Gente, ele é muito barato, muito barato. Nem parece que traz o tanto de resultado pelo preço tão singelo que é esse óleo essencial, que é o óleo da força interior, como eu falei para vocês, né? Assim como o Siberian Fir, o Black Spruce, ele também é feito de uma conífera, uma árvore conífera, e todas essas árvores, elas têm essa característica de trazer muita flexibilidade e resistência, né? Porque tudo que é flexível é resistente. Então, quando alguém fala bem assim, ah, mas o fulano consegue mudar de opinião muito fácil. Que bom, gente. Que bom que não é uma pessoa rígida, aquela pessoa que acha que já sabe tudo, que não pode aprender nada, aquela pessoa que vai muito além de convicções. Ela acha que só o dela é certo, né? Então, é um ótimo óleo para trazer mais flexibilidade para essas pessoas, onde o arquétipo emocional dele é resiliência, coragem silenciosa, porque eu não preciso ficar contando para todo mundo que eu sou corajoso. As minhas ações, através da minha coragem silenciosa, ela vai mostrar por resultados e não só na palavra, não só na voz. E estabilidade, né? É aquela pessoa, é um óleo que faz com que a pessoa ela não fique oscilando muito, né? Sabe o pêndulo emocional? A pessoa que do mesmo jeito que está lá em cima, ela está lá embaixo no mesmo dia, né? Então, oscila muito emocionalmente. Então, Black Spruce, ele restaura a energia emocional drenada. Sabe quando a gente está em ambientes onde você se sente extremamente drenado, onde você encontra com pessoas, às vezes, os sabotadores, né, os sabotadores internos, ou pessoas sabotadoras também, que são os famosos ladrões de energia. Tá lotado assim, ó, por aí. Aquele ambiente que é tão drenante que você sai lá de lá com uma gota de sangue pingando aqui do dedo mindinho de tão drenante que é aquela situação. Então, ele é ótimo para tirar aquela exaustão e te levar para um estado, né, de presença, fortalecer a tua autoconfiança, fazendo com que a gente entenda que autoconfiança vai além de você tomar atitudes. Autoconfiança tem muito a ver com autodisciplina e principalmente com autoestima. Uma pessoa com autoestima, né, com autoconfiança, ela melhora, ela tem relacionamentos saudáveis, que ela não tem medo, né, de sair de um relacionamento abusivo. Uma pessoa com autoconfiança, ela ganha mais dinheiro, ela tem mais sucesso nos negócios quando ela faz, né, porque tudo faz parte de uma sensação de pertencimento também. E ajuda a enfrentar os desafios com calma. Porque na vida todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas. Todo mundo, às vezes eu falo que eles vêm de carrada. Você resolve um, parece que tem um caminhão-pipa vindo com mais um monte de outros desafios. Todo mundo tem problema, né? A diferença é como a gente resolve esse problema. Na verdade, é como a gente se sente diante dos problemas. Você desregula muito diante de um problema? Você tem crise de ataque, de pânico, de nervosismo?
Ou você lida de uma forma tranquila, sabendo que depois da noite sempre vem um dia claro pela manhã, né? Então ele ajuda também a reequilibrar quando a gente carrega o mundo nas costas ou as famosas pessoas nas costas. Como que tá as tuas costas? Como que tá o teu trapézio? Como que tá ali a dor? Às vezes a dor nas costas e na lombar, quando a gente vai para a medicina tradicional chinesa, são as pessoas que carregam outras pessoas. Que a gente usa a expressão, eu estou empurrando fulano, eu estou empurrando ciclano. Não, na verdade você não está empurrando, você está carregando. E é por isso que sente tanta dor nas costas, tudo parece um peso, às vezes se sente exausto, né? Então a gente precisa aprender a deixar os sacos de areia pelo meio do caminho, né? Ter a autoconfiança de quem ajuda, mas não carrega, de quem impulsiona, mas não é responsável pelo outro. E o Black Spruce, ele desperta a força que estava adormecida, né? Todos nós somos fortes, mas às vezes pelos traumas, pelas situações que a gente já passou ao longo da vida, a gente começa a enfraquecer o nosso estado de presença. Muitas pessoas vão acabar usando como timidez. Ah, mas será que ela sempre foi tímida desde criança? Ou será que ela passou por um trauma? Será que ela é tímida mesmo? Ou será que ela não tem confiança em si mesma? Então, são várias respostas, né, que vocês podem várias perguntas que vocês podem se fazer, encontrar essas respostas. E como que eu posso fazer um ritual com o Black Spruce? Eu posso lá na minha meditação pela manhã, ou no meio da tarde, ou à noite, eu coloco uma gota do óleo na mão, ou coloco no meu difusor, e eu posso fazer uma meditação naquele momento. Eu posso pegar uma folha de papel e eu posso me fazer essas perguntas. Perguntas inteligentes, perguntas que possa ampliar a tua visão de si mesmo e se conhecer mais. No processo, quando a gente está fazendo ali terapia, né, com psicólogo, ou outras vertentes de psicoterapeutas, a gente não tem, eles não vão trabalhar, né, o autoconhecimento em nós mesmos, né? Então, a gente também, além dessas outras práticas, a gente pode utilizar o óleo essencial para ajudar, né, nesse contraponto aí, para a gente poder melhorar, né, mama? Com certeza, a gente fala muito que a estabilidade não existe, mas para voltar a ter uma estabilidade e trabalhar essas inseguranças, porque eu faço muito protocolo com o Black Spruce, porque exatamente ele tem um valor muito acessível e ajuda muito na ansiedade, não a TAG, né, que é a ansiedade generalizada, porque a pessoa fica tão esgotada, tão insegura, você falou sobre isso, né, da autoconfiança, e ela retoma esse autocontrole, né? Então é tão conhecido também como o óleo da fortaleza. Ele reconstrói essa energia vital. Perfeito. Vamos para o próximo. O próximo óleo que a gente vai falar é o manjericão, que inclusive tem nada a ver com psicoaromaterapia, mas quando eu faço molho aqui em casa, eu coloco 2 gotinhas de manjericão no molho de tomate. Quando você for fazer macarrão, a massa em casa, experimente colocar 2 gotinhas de manjericão. Fica delicioso. Nossa, é incrível o sabor que dá. E é o óleo do alívio mental. Será que a gente precisa? Será que a gente precisa de alívio mental, né, no mundo atual que a gente vive? Né? Então, como arquétipo emocional, é um óleo que vai proporcionar clareza, leveza, liberação da sobrecarga. Então, por isso que ele traz esse alívio mental. Ele vai ajudar a dissolver o estresse mental, né? Eu tenho falado, inclusive, para algumas pessoas que eu amo, algumas pessoas próximas a mim, falando para essas pessoas: ô fulano, ô ciclano, descansa, tira um dia, tira alguns momentos para você. Senão, você não vai aguentar. E eu não estou sendo negativo. É porque a gente precisa desse alívio mental, né? Então a gente pode fazer inclusive um ritual naquele dia de descanso. Por exemplo, o meu dia de descanso é o domingo, né? Então eu tiro ali o domingo para descansar, para fazer coisas para mim, para poder ler, às vezes para poder assistir uma série, para poder hibernar, para poder assistir um filme, para fazer alguma coisa que seja legal, para meu momento desopilar, né? Então você pode, inclusive, né, colocar no difusor nesse momento um óleo de alívio mental, de clareza mental, como é o caso do manjericão, que inclusive tem aquele cheiro delicioso de manjericão.
Ele ajuda a tirar a fadiga emocional, né? Quando a gente está cansado do peso emocional, das expectativas, inclusive as expectativas das outras pessoas em cima de nós. Né? Quando eu quero, quando eu levo o mundo nas minhas costas, né? A minha amiga tem uma expectativa que eu seja assim, assim, assado. A minha líder espera que eu seja assim, assim, assado. Lá no o meu chefe, no meu trabalho, no ambiente que eu lido com as pessoas, elas esperam que eu seja isso, isso e aquilo. Então, a gente acaba somatizando as expectativas de outras pessoas. Daqui a pouco você está drenado, né? Às vezes é aquela pessoa que não faz nada, ela não faz nada, mas ela quer que você faça tudo. Por ela, inclusive. Né? E quando a gente fala de empreendedorismo, inclusive, quando a gente abraça muito o mundo com as pernas, eu falo, né? Abraçar o mundo com as pernas. A gente não consegue abraçar tudo, né? A gente não consegue, mas muitas vezes quando a gente vai pegando essas demandas e são demandas das outras pessoas, a gente chega no famoso burnout, né? Quantas pessoas estão com burnout? Quantas pessoas estão extremamente drenadas mentalmente? Não entra mais nada, porque já esgotou, porque aqui já esborrotou a tampa. Então a gente precisa, né, trabalhar demais essas fadigas, restaurar a clareza e o foco nas coisas que a gente está fazendo naquele momento. Por isso que eu falei, estejam aqui. Se você se propôs a entrar nessa aula, esteja aqui para aprender. Pode ser que um conteúdo de um óleo e você fazer o ritual ou a experiência terapêutica com esse óleo pode ser que mude rapidamente situações que você carrega há muito tempo. E ele também acalma o sistema nervoso, ajuda quando a gente tem muitas responsabilidades, e as responsabilidades excessivas, eu sou uma pessoa que já me senti, inclusive, assim muitas vezes, né? Eu pegava as responsabilidades dos outros para mim, a responsabilidade da minha mãe, a responsabilidade da minha irmã, a responsabilidade da minha equipe, e daqui a pouco eu estava me sentindo extremamente sobrecarregado. E daí ficava ali parado, preso no celular. Às vezes não tinha ação nenhuma. Tinha tanta coisa para fazer, mas a sobrecarga na mente era tão grande que você não tem ação, fica paralisado. Né? E como frase de apoio, a gente tem aqui manjericão, despressuriza a mente e renova o ânimo, né? Eu falo muito sobre o ânimo de viver, né? Sobre entusiasmo, que é você ter graça, estado de graça. É um caindo e a gente sorrindo. Leveza, leveza para enfrentar os desafios da vida que todo mundo tem, né, mama? Olha só, eu falo que o manjericão, e a gente nem lembra dele, ele é ótimo para burnout. Você falou tão bem aí, né? Porque o que que acontece quando a gente está ali com a energia mental esgotada, né? Ele ajuda exatamente a recuperar. Você fica irritado, impaciente, com aquela sobrecarga. Sabe aqueles lapsos que você sente que é um cansaço mental, que você fala uma fadiga? E tem falta mesmo de clareza, de raciocínio e de tomada de decisão, né? Então, ele ajuda muito a aliviar essa tensão, porque a gente começa a levar para onde? Para o corpo, né? E eu gosto de dizer, né, na questão aí da psicoaromaterapia, que ele é como ele abrisse uma janela dentro da nossa mente, né? Ele traz um foco fresco e como se a mente respirasse novamente, tivesse tudo isso na sua, todo mundo assim orbitando na sua mente, em perfeita harmonia, né? Então, é isso que eu queria acrescentar sobre, inclusive, o burnout, ele é fantástico. Maravilhoso. Vamos para o próximo, porque esse aqui, meu Deus do céu, quem não tem, chegou o teu momento. Chegou o teu momento de ter um Adaptive na tua casa, que é um blend patenteado, inclusive pela doTERRA. É um blend com vários óleos essenciais. E eu vou só dizer o nome deles aqui, vocês já vão imaginar, quem tem um pouquinho de conhecimento de aromaterapia já vai imaginar, né, tudo que esse mix ele vai proporcionar para nós. Então, o Adaptive, ele tem lavanda, ele tem copaíba, ele tem hortelã-pimenta, que é o peppermint, tem uma flor poderosíssima chamada magnólia, tem alecrim, neroli, que é a flor da laranja amarga, e ele tem um óleo super especial chamado liquidambar, né? Então, que é bem, só tem dentro desse blend, só tem dentro do Adaptive, né? Então, ele é um mix bem poderoso
para ajudar no reequilíbrio emocional. Não é só no equilíbrio, é no reequilíbrio, né? Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem vários mix, né, que vão trazer calma, serenidade, tranquilidade, né, vão colocar as nossas emoções ali, né, um pouco mais brandas. Só que no caso do Adaptive, é aquele óleo que, ao mesmo tempo que você precisa dissolver algumas situações emocionais, né, angústias, né, palpitação, raiva, ira, que precisa reduzir, precisa trazer uma espécie de um relaxamento, ao mesmo tempo, é aquele óleo que você precisa usar no momento que, ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar essa ansiedade, essa inquietação, mas eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho ações para fazer agora, né? Eu tenho uma apresentação para fazer. Eu estou nervoso? Eu estou. Preciso me acalmar? Preciso, mas eu preciso também dar uma entrega ali naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter energia. Não pode ser aquela coisa que me relaxe completamente a ponto de faltar até energia, né? Então, a gente tem aqui um arquétipo emocional do adaptive, que é harmonia, adaptação, como adaptive vem de adaptação, e estabilidade emocional. Então, é um óleo que vai ajudar na redução da ansiedade, da inquietação, quando a gente está muito agitado, né? Aquele tipo de ansiedade que você não para quieto num canto, corporalmente, né? Tá agitado e mentalmente agitado também. É um ótimo óleo para inalar com as mãos em concha, para você colocar num colar difusor, inclusive, né? Aqueles colares difusor, pinga uma gota lá e anda com ele ao longo do dia. Se você é essa pessoa que é muito ansiosa, mas precisa continuar produzindo ao longo do dia, e você também pode ter, inclusive, no ambiente de trabalho. Se é aquele ambiente que te sobrecarrega demais, coloca um difusor do teu lado, na tua mesa, se você tem essa oportunidade, e coloca lá algumas gotas, né, do Adaptive e fica inalando ao longo do dia. Você vai sentir uma diferença bem grande. Suaviza os momentos de mudança e de incerteza, né? O que que você tá passando por qual movimento nesse momento, né? De repente você está mudando de casa, de repente você está mudando de estado, né? Está terminando um relacionamento, ou está indo morar só, ou começou a morar com alguém, né? Tudo que requer uma mudança, né? Inclusive mudança de posicionamento. Nós temos falado muito sobre isso. Mudança de posicionamento é como que as pessoas te enxergam, qual que é o valor que elas te dão. E entender que incerteza, momentos de incerteza, a gente sempre vai estar. E eu preciso agir independente das incertezas. O que que é certo, gente, na vida? O que que é certo? O que que eu tenho certeza absoluta? Eu não tenho muita certeza absoluta, não. Porque o mundo muda tão rápido, né? A gente está de um jeito, daqui a pouco já está de outro, e às vezes uma coisa de um jeito, daqui a pouco já muda, e eu preciso me adaptar. Eu não posso ter esse nível de rigidez a ponto de ficar depressivo diante de um novo momento, quando ele chega para mim, né? E a gente se sente vivo. A gente se sente vivo. Lá atrás era assim, mas agora é diferente. Lá atrás, a gente fazia as coisas, né? Lá, ali na manivela. Agora, a gente tem a internet para nos ajudar, né? Ele aumenta a sensação de controle interno. Você já se sentiu faltando controle? Aquela hora que você está tão irritado, está tão nervoso, né? Que você vai lá, se descontrola e acaba cometendo ali um ato. Quantas pessoas, né, foram parar na cadeia por conta, viraram criminosos por conta de não controlar seus instintos internos, não ter autocontrole. E ele devolve a sensação de segurança e ajuda a mudar padrões emocionais rígidos, né? De novo, flexibilidade. E eu acredito, pelo menos na minha concepção, né? Também, se não estiver certo, eu não tenho problema de errar e mudar minhas convicções depois. Mas eu acho que a gente está num momento do mundo onde uma das grandes características de sucesso é você ser adaptável. Adaptabilidade é um sinônimo de sucesso, né? E como frase muito poderosa aqui, o adaptive ele é um abraço
emocional que ajusta, acalma e equilibra. Né? Então, os olhos, né, todos os olhos que estão juntos ali, olha só que legal. Ele vai trazer clareza mental e foco, mas ele também vai relaxar, né? Vai ajudar nas mudanças que todo mundo tem. Então, é um óleo que a gente precisa utilizar ele aí ao longo do dia. Inclusive, né, você pode fazer um creme corporal, né? Porque além de atuar nas emoções, ele também ajuda quando a gente passa ele topicamente através do nosso sistema nervoso central. Né? Então, você pode pegar um creme base neutro, né? Coloca ali uma quantidade do tamanho de uma moeda na palma da mão e aplica 1 a 2 gotas. E você pode espalhar no teu corpo. Ele ajuda você a equilibrar naquele estado de nervo, onde a pessoa até treme de nervoso. Ele é um ótimo óleo para te ajudar a ter mais tranquilidade, através do olfato, que é a inalação, e através também do uso tópico para interação direta ali no nosso sistema nervoso central. Que mais, mama? Olha, eu vou dizer para você, o Adaptive, ele realmente é um óleo que me traz tanta segurança nas minhas indicações de síndrome do pânico. Eu sempre trago esse exemplo, que eu uso o Balance e o Adaptive. Por quê? Enquanto o Balance vai te trazer aquele gerenciamento das emoções, o Adaptive vai exatamente te colocar em ação. Então, tem uma acomodação emocional em situações estressantes, ele reduz bastante aquela ansiedade, né? Mas ele te coloca em movimento. Então, ele tem aquele momento de tensão que fica ali regulada, porque a gente tem, as pessoas, né? Na verdade, eu falo a gente porque eu também tenho, não a síndrome do pânico, mas em pacientes e o que a gente tem no mundo, né? Essa desregulação que nós temos, a gente tem comportamentos totalmente disfuncionais. Então, por isso, ele é um óleo da regulação, porque ele te sustenta, te dá aquele colo emocionalmente quando a vida realmente te exige essa flexibilidade. Porque as pessoas sobreviveram as que sobreviveram, né, no sentido aí emocional, tá? Na pandemia. Porque elas tiveram a capacidade de se adaptar, as que não sofrem até hoje, por sinal. Então, ele ajuda demais, inclusive, em lutos. Lutos, quando eu falo perdas, não só de entes queridos, mas das questões mesmo de perder o emprego, perder uma grande conta que ele ia, né, fechar um negócio, e assim, o relacionamento, e assim vai. Então, ele realmente te ajuda muito a controlar essa sobrecarga e disfunção do foco, por exemplo, como descolocado pela ansiedade. Maravilha. O nosso próximo óleo, a gente vai falar aqui do nosso maravilhoso Guayaquil, que é um óleo ancestral, né? E é por isso que é o óleo da ancestralidade e do enraizamento espiritual. É um óleo bem resinoso, né? É um óleo maravilhoso, inclusive para ansiedade, indico muito para ansiedade. E o arquétipo emocional dele é profundidade, sabedoria ancestral, estabilidade interior. O que seria essa sabedoria ancestral? É quando a gente herda emocionalmente, espiritualmente, sabedoria dos nossos, né, antepassados. Né? Que é a conexão espiritual. Quando a gente se sente muito conectado, muito aterrado, muito presente no aqui e agora, automaticamente vem um estado de sabedoria que você fala: aonde que eu aprendi isso? Será que eu aprendi? Com quem que eu aprendi isso? É ancestral, que é passado, né, pela vibração, né, que as plantas e que os óleos essenciais eles trazem para a gente. Né? Então, o Guayaquil, ele ajuda ali no enraizamento, ele enraiza e acalma pensamentos acelerados. Então, ele é ótimo para você aplicar aqui, ó, nessa região das têmporas. Ele é muito bom para aplicar atrás das orelhas também, linha da coluna, né? Se você tem alguém que, né, se você consegue aplicar em você mesmo, mas às vezes alguém que aplique na linha da coluna, ele é ótimo para fazer, para poder trazer esse estado de presença e de estabilidade interior, né? Ele é ótimo para conectar com a sabedoria interna, né? Principalmente naqueles momentos onde a gente precisa decidir algo, tomar uma atitude. Às vezes você está vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Você precisa se preencher antes, né, para poder tomar ali uma decisão assertiva. Ajuda a ouvir a tua intuição. O que que o meu eu, sem a perturbação mental, conseguiria responder diante dessa situação? Se eu não tivesse tão perturbado, tão cheio de coisas nesse momento, como que eu agiria diante dessa situação? Se eu olhasse para mim e se eu imaginasse nesse momento
a pessoa mais sábia, o que que essa pessoa tomaria de decisão diante da situação que eu estou enfrentando agora? Então, ele te ajuda a ir um pouco mais a fundo, mais profundo, né? Quando a gente diz sentido da intuição. O que que o teu coração, o teu espírito, né? Ele vibra ali com mais profundidade. Dissolver a ansiedade profunda, né? Então, ele é ótimo. O Balance, que é um mix que a gente tem também, é incrível. Mas se você não tem o Balance e tem o Gaia Crudo em casa, tá na promoção, baratíssimo. Usa ele aqui no peito, passando nessa região do peito, fazendo uma massagem para quem tem taquicardia, para palpitação, é aquela ansiedade que chega a dar um nó na garganta. Ele é ótimo também para isso. É um ótimo óleo que você pode utilizar no difusor também, pode utilizar para dormir, para quem tem muita ansiedade e terror noturno, que fica com tantos pensamentos acelerados que fica com pesadelo. Então, você pode fazer no teu ritual do sono à noite, né? Você pode colocar ali algumas gotas no difusor, né? E você pode fazer uma meditação para acalmar, uma meditação de relaxamento. A própria prática de respirar já é uma prática que acalma. E quando você utiliza um óleo de estabilidade, ele vai fazer com que as tuas emoções elas parem de ficar naquele movimento oscilante, né? Oscilativo. E traz um silêncio mental nutritivo. Aquela pessoa que cala a mente. A mente está calada, mas não é porque a mente está calada, não, é porque eu estou no meu ócio criativo. O ócio criativo. Quanto mais opilado a gente está, quanto mais cheio de coisas a gente está na cabeça, mais a gente deixa de ser criativo. Às vezes a pessoa fala bem assim: ah, mas vocês são muito criativos. Eu não sou criativo. Na verdade, todo mundo é criativo. Na verdade, todo mundo tem criatividade. Só que quanto mais a gente está, né, com as invasões externas de celular, de Instagram, de TV, de um monte de sobrecarga das outras pessoas, mas a gente deixa de, né, trazer à tona ali coisas que nos alegram, ideias novas, como que eu posso inovar, como que eu posso fazer algo diferente para poder ir para aquele lugar que eu quero, né? E o Guayaquil conecta você à sua própria raiz emocional, né, mama? Olha só, esse óleo, essa reorganização que você falou, né, das emoções, da turbulência, né, e desacelerar os pensamentos, pensamentos insistentes, intrusivos, sabe? Ele reconecta esse eixo que a gente fala, né, interno, e ele devolve realmente. Sabe aquelas pessoas que vivem assim por fora e não conseguem sentir o interior? Você escuta pessoas falando isso e elas estão super, né, sobrecarregadas e elas absorvem energias externas dos ambientes. Vocês já devem ter, né, se deparado com pessoas assim. Elas precisam desse enraizamento, dessa sobriedade emocional. E aí eu digo assim que esse óleo, né, ele é como acender uma luz quente no peito. É um óleo que silencia o ruído que você bem falou, o ruído emocional, e traz lucidez e tranquilidade. É isso. Perfeito, mama. Vamos para o nosso próximo óleo, que a gente vai falar dele. Ele, que a gente não fala muito da psicoaromaterapia, né? Paraíba. De copaíba. Mas copaíba Maravilhoso. tem uma psicoaromaterapia muito, muito legal. Inclusive, é porque assim, a gente fala muito de usar copaíba para ingestão, ou para dor, para lesão, ali na região que está lesionado. Gente, mas o copaíba vai mais profundo do que isso, né? Por quê? Porque ele é o óleo da verdade interior. É o óleo que é muita sabedoria para a gente poder aprofundar a nossa verdade interior. Então, o copaíba, eu vou dizer que é um dos óleos mais complexos que a gente tem. Ele é extremamente complexo, né? Então, como arquétipo emocional, ele tem honestidade consigo, né? Olha só que engraçado. Honestidade consigo. Quantas vezes a gente trai a nós mesmos? Quantas vezes a gente mente para nós mesmos? Finge para nós mesmos. Introspecção, aquele momento para olhar para dentro de si. A cura emocional.
E daí, olha só, é muito legal porque, por exemplo, quando a gente passa um protocolo para alguém ligado à ansiedade, à depressão, ou síndrome do pânico, ou qualquer questão aí das doenças psicossociais, a gente sempre vai ancorar ali num óleo de estabilidade, num óleo de aterramento e num óleo para elevar, né, as emoções, para dar ali estímulos. Geralmente um cítrico ou um outro blend que eu gosto muito, que é o Elevation, que é ótimo para pessoas que estão com depressão. Só que a gente precisa. É como se eu precisasse. Sabe uma ferida aberta? Imaginem uma ferida aberta. Eu estou tratando aquela ferida. A ferida emocional também. Quando a gente trata uma ferida emocional ligada às emoções, o copaíba ele vai fazer aquele arremate. É quando já criou casquinha e já virou pele de novo. Então, o copaíba ele é o arremate final quando a gente falar de uma jornada terapêutica. Ele é extremamente profundo, porque ele não age na superfície, apesar de cicatrizar a superfície. Mas se a gente vê o processo de cicatrização da pele, ela vem cicatrizando lá de dentro, lá de dentro, lá de dentro, até chegar ali na derme e na epiderme da pele. A mesma coisa acontece com as nossas emoções, né? Então, Copaíba é a assinatura emocional da alma, né? Ele é muito, muito profundo para dissolver ansiedade e tensão interna, né? Para acalmar o caos emocional. Eu tenho uma expressão, quando tudo tá dando errado, eu falo caos. Caos, caos. A gente muitos dias vive num caos, né? Uma coisa atrás da outra. Então, Copaíba ali para ajudar a gente. Ajuda a enxergar as próprias emoções com clareza. Ai, mas olha, eu não sou uma pessoa que mente. Será? Será que não é? Ai, mas eu sou uma pessoa que eu não reclamo. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Será? Quem está te assistindo? Ou será que você está se enganando para si mesmo e tá vivendo num buraco profundo de areia movediça? Liberar as culpas antigas. As pessoas que a vida não flui, porque está sempre se martirizando. Autoflagelação, né? Está se chicoteando o tempo inteiro. Não consegue superar os traumas. Se sente culpado por tudo. Ah, porque o relacionamento acabou, foi minha culpa. Porque essa amizade acabou, foi minha culpa. Gente, você já parou para pensar que você pode não ter culpa? Já parou para pensar que sim, existem momentos onde você não é o culpado, você foi a vítima. Principalmente quando a gente fala de situações ligadas a relacionamentos. E estimula a presença e maturidade emocional. A maturidade de quem enxerga e a maturidade de quem deixa ir. Gente, deixar ir. Se isso não me faz bem, deixa ir. Para de ficar pegando, querendo ficar agarrado naquele cão de rabo que já não faz mais parte da tua vida. Não te agrega em nada. Deixa ir, né? Então, essa complexidade faz com que a gente tenha, né, trazer à superfície o que está escondido. Pegar aquele aspirador ou aquela boa vassoura e tirar aquela poeira que você mesmo colocou lá debaixo do tapete. É a vontade de limpar a casa, né? Curar as emoções antigas e densas também, né? Ação, e ela tem uma ação profunda no nosso sistema nervoso central, porque ele ajuda a trazer e fortalecer a nossa verdade. Vocês já ouviram as pessoas falando, não, mas essa é a minha verdade. Claro, cada um tem a sua verdade, mas aprofundar de uma forma com que aquilo te faça sentido mesmo, as tuas convicções, mas as tuas convicções, não viver as convicções e vontades do outro. E como frase, Copaíba acalma, revela, traz à tona, tira de debaixo do tapete e ele ajuda a cura emocional silenciosa. Que mais, mama?
Você sabe que é uma delícia essa educação continuada, porque eu também não sabia tanto assim da copaíba, já vou aplicar aqui para vários pacientes nessas situações, né? Porque, de fato, ele libera esses mediadores inflamatórios, né, que são as citocinas, e ele, quando reduz, reduz esse sinal, né, que a gente tem, a redução do cortisol, perdão, a noradrenalina em excesso e a resposta simpática de luta e fuga. Então, ele diminui isso. E ele aumenta essa homeostase emocional, né? Então, essa atuação que fala no endocannabinoide, ela é somada ao efeito calmante dos nossos receptores aqui da copaíba, favorece o sistema que a gente fala, que eu falei outro dia, o nervo vago, né? Então, ele desacelera, diminui tensão, regula a respiração, traz sensação de segurança. Então, as pessoas falam assim, nossa, meu peito abriu, né? Minha respiração ficou mais profunda, minha mente parou de acelerar. Eu já tinha ouvido isso, a hora que eu fui estudar agora um pouquinho sobre o Copaíba e você trazendo todas essas informações, falo, gente, como a gente ganha aqui, né? Como é bom ter o pensamento que desacelera e a Copaíba quebra esse ciclo, né? Tanto da via corporal, emocional e, enfim, é bárbaro e é um estabilizador profundo emocional. Perfeito. E daí, gente, eu quero dar de brinde, né? Antes da gente ir para a nossa frase final aqui, deixa eu descompartilhar, porque eu queria falar de dois óleos, né? Que eu fiz algumas anotações aqui na minha pesquisa sobre ele, que também estão na promoção, né? Junto com Copaíba tem um outro óleo que é o Zengest, né? Que apesar da gente utilizar só para as condições, né, gastrointestinais ali, ele também tem um trabalho muito profundo nas emoções. E o laranja doce. Eu queria falar sobre o laranja, por quê? Porque é um óleo que eu uso muito, muito, né? Principalmente para trabalho, porque ele vai ajudar muito na criatividade. A criatividade que muita gente já perdeu ou por conta de estar muito opilado emocionalmente, fica dizendo que não tem, né? Então, o laranja doce tem um arquétipo ali de alegria, a alegria é essencial, que é a alegria que vem de dentro mesmo, da criança interior, inclusive um ótimo óleo para resgate da criança interior. Você lembra de traumas quando era criança? Você tem traumas de quando era criança? Às vezes caiu, às vezes se machucou, às vezes passou por uma cirurgia, às vezes foi abandonado, foi rejeitado, né? O que aconteceu na tua infância que você carrega isso ainda hoje? Então, é um ótimo óleo para trabalhar a criança interior. Ele devolve a alma ao corpo. O que eu brinquei lá no começo, quando só o corpo, sabe? Só o corpo está presente. Sabe a missa de corpo presente? É só o corpo. A alma não está ali. A alma não está ali. Pessoas que já morreram. Mas será que você não morreu em vida? Será que você não está um pouquinho morto? Será que, sabe aquela falta de alegria de viver? Sabe a falta do entusiasmo? Sabe aquela tristeza que corrói? E a pessoa passa dia e entra dia e entra noite e amanhece dia e parece que tem uma angústia, um peso, uma dificuldade de sorrir. Tem até culpa se sorrir. Está passando por um desafio ali às vezes e está se culpando tanto que não está se permitindo nem dar um sorriso, né? A janela da alma. Ele é um óleo também de abundância. Abundância. Gente, laranja dá em qualquer lugar. Laranja dá em qualquer lugar, então é abundante. É um óleo, e é um óleo, inclusive, extremamente barato. Vem junto num kit com o Zengest, Copaíba, vem também o laranja. E ele vai ajudar ali a trazer luz aonde há sombra. Todo mundo tem luz e sombra, tá? Mesmo as pessoas que se consideram mais perfeitas no mundo também tem uma sombra. É que às vezes a sombra é um pouco maior do que a luz. A gente vai botar ali mais laranja no caldo para trazer mais luz a essa sombra, às vezes está com uma dificuldade. Ele abre onde há uma contração interna. É um óleo para trazer a expansão, né? Ele é o óleo da reintegração. A reintegração da criança. Sabe a criança que não brinca? Sabe a criança que fica no canto? Sabe a criança que é rejeitada? Né? Então ele te faz
deixa eu inventar aqui uma palavra, não sei se tem. Ressocializar. Não sei se é assim. Existe, né? Ressocializar. É quando você está naquele momento de muito introspectivo, que é o que Copaíba faz, que é maravilhoso. Às vezes a gente precisa desse momento, né? E às vezes a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa voltar se associar a novas pessoas, socializar mais, frequentar novos lugares, trazer mais alegria, mais vibração. É ótimo para as pessoas que estão desacreditadas de si mesmas, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Aquelas frases péssimas que muitas vezes a gente fala para si mesmo, né? São muito ruins, né? Ele ajuda demais no processo das quebras de escassez e de crenças limitantes, porque é abundância. Não mora escassez aonde tem abundância. Vai ter um contraponto ali, né? Vai ter, não consegue dar liga, né? Então ele é ótimo para a gente deixar no ambiente, né? E ele é ótimo para os medos nebulosos. É um ótimo óleo, inclusive, para colocar no difusor à noite também. Né? Eu quero dar uma dica de sinergia de blend. A gente pode fazer uma mistura maravilhosa à noite no nosso difusor com copaíba e laranja. Copaíba e laranja à noite no difusor é excelente, porque inclusive se você está passando por esse momento, né, está com muita fadiga emocional, para trazer algo mais leveza, você pode fazer essa jornada terapêutica. Experimenta, né, de repente, se você está nessa condição. Se você não está, continua usando os outros. Mas se você está precisando disso, né, do trabalho que Copaíba e o Laranja vai fazer, faz a jornada terapêutica de 7 ou 15 dias com esses dois, colocando no difusor. E se perceba o que isso traz de diferente para mim. Né? E para encerrar, eu queria deixar, né, essa frase final aqui com vocês, né, que é uma frase muito que eu achei muito bonita, né? Então, quando entendemos que cada óleo fala uma linguagem emocional, começamos a usá-los não apenas para o corpo, mas para transformar padrões internos. A psicoaromaterapia não é sobre cheiro, é sobre consciência. Né? E só para ficar bem claro para vocês, a psicoaromaterapia, quando a gente parte do pressuposto que ele vai trabalhar diretamente nas emoções, ele consegue ter uma ação muito rápida. É impressionante como consegue ter uma ação muito rápida. Eu já falei várias vezes nas nossas aulas de psicoaromaterapia que às vezes eu coloco aqui, eu tenho meu óleo de meta financeira, é meu trio, pimenta rosa, Siberian Fir e patchouli. É o meu trio da vida. Mas dependendo, se é uma semana que eu estou muito ansioso, né, que eu estou muito agitado, eu já vou para outro mix ali, outra sinergia. Qual que é a rotina terapêutica que a gente tem? A gente pode sim utilizar os óleos essenciais a nosso favor, só que a gente tem que utilizá-los com sabedoria. E a sabedoria, ela começa com a rotina, com a disciplina de usar. Se você tem os óleos, mas você não insere eles na tua rotina, e usar o óleo, gente, não é assim, botar uma gotinha na mão de manhã e pronto, não. Às vezes, dependendo, né, do teu estado, você vai precisar usar esse óleo de hora em hora. Júnior, mas assim, de hora em hora, sim, de hora em hora. De hora em hora. Que às vezes o trem é feio. Às vezes o trem tá feio, tá profundo, e a gente tem que ter resultado. Para ter resultado, não basta só botar uma gotinha ali de manhã. Não, tem que fazer a jornada terapêutica, tá? Gente, é isso. Mama, alguma coisa para acrescentar antes da nossa foto Você final? falou brilhantemente, mas é exatamente isso. Eu falo que o White Orange, ele realmente é um óleo para procrastinadores de plantão. Todos nós procrastinamos, mas a gente tem momentos ali desmotivado, travado, inseguro, que a gente está super pesado ali. Ele realmente reacende e de maneira imediata. Como você falou, ele te impulsiona ali para o movimento, né? Eu não sei se eu entendi. Você falou que ia dizer alguma coisa sobre o Zen Gest. Eu estou enganada? Ia, mas não dá tempo mais. Então, ai, é verdade. Eu tô tão aqui que eu nem vi o horário, louca. É, Então, pois é. É que, vamos para a próxima. é que a gente fala mais do que o homem da cobra.
né? Não, é o que eu amo. É tão bom, né, gente? Me fala que isso não foi maravilhoso. Espero que tenha sido, gente.